não podemos deixar de ler o texto tradicional desta época. Eu convido vocês, os que puderem, a abrir suas Bíblias no Evangelho segundo João, no capítulo 12, nós vamos ler nos versículos 12 até o versículo 19. Diz assim: no dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, e também que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais. Eis aí vai o mundo após ele. Que Deus abençoe, meus irmãos e minhas irmãs, a compreensão dessa palavra. Esse episódio da entrada de Jesus em Jerusalém, ele é um dos poucos que é narrado nos 4 evangelhos. Uma coisa é certa, porque é muito importante esse episódio da entrada de Jesus em Jerusalém. Mas é muito interessante a narrativa do Evangelho de João, que é muito diferente da narrativa dos 3 outros evangelhos que nós chamamos de sinóticos. Sinótico porque tem, digamos assim, uma visão muito próxima dessa narrativa, tem talvez tido uma fonte comum. O que chama muita atenção na narrativa de João é que ele dá menos importância àqueles detalhes que os outros evangelhos dão, que Jesus chamou os discípulos, pediram que fossem lá, tomassem a jumentinha, se perguntar, fala que o mestre mandou tomar, e deitaram ali um tapete para ele sentar naquele jumentinho, e ele saiu cavalgando aquele jumentinho no meio da multidão, todo aquele cenário que nós conhecemos, que os demais evangelhos trazem. João aqui, sinteticamente, em um versículo, no máximo 2 versículos, diz que ele entrou ali na cidade em um filho de jumenta e que o povo o aclamava. Interessante que depois João, ele constrói um texto de frente para trás. Geralmente a gente constrói um texto, a gente vai fazendo assim, aquele processo de diz uma coisa, depois diz outra, depois chegamos ali no grande finale. Não, a narrativa de João aqui é o contrário, ele começa do grande finale, que é a entrada de Jesus em Jerusalém, e depois ele vai dizendo por que aquela multidão estava ali tão encantada com Jesus ter entrado em Jerusalém. E já quase no final do texto ele fala que aqueles que tinham presenciado o milagre de Lázaro também estavam lá testemunhando aquela entrada de Jesus em Jerusalém. Muito interessante a construção desse texto de João, diferente da maneira como os evangelhos sinóticos tratam esse texto. Que os sinóticos, Jesus começa lá, sobe no jumentinho e vai, é saudado pela multidão, entra na cidade e é aclamado. Aqui não. João já fala, foi aclamado. Agora, por que ele foi aclamado? Foi aclamado porque
ele deu vários testemunhos de que ele era poderoso. E o último milagre antes de ele entrar em Jerusalém foi a ressurreição de Lázaro. O ministério de Jesus Cristo, que durou por volta de 3 anos, esse é como se fosse uma sinfonia. Eu não sei se todos vocês conhecem os boleros de Ravel, mas bolero de Ravel é uma perfeição sinfônica, melódica, em que bolero de Ravel deve durar aproximadamente 17 minutos e começa com um instrumento só. E ele vai, aquele instrumento, executa ali aquela melodia, depois entra um outro instrumento e entra flauta, fagote, e daí a pouco começam a entrar os demais instrumentos de sopro, depois entram os violinos, e quando você chega no final dessa sinfonia, é um grande finale, e ela termina assim, exultante. Assim também a gente pode entender o ministério de Jesus Cristo como um belíssimo bolero de Ravel. Ele começa lá na periferia, começa lá em Nazaré, começa em Cafarnaum, começa nas periferias, entre os abandonados, entre os marginalizados da sociedade. Mas ele sabia como que seria o grande finale. Ele sabia, apesar de que o grande finale era um espetáculo para o povo, que era a sua crucificação. Para nós outros, o grande finale é a ressurreição do Senhor. Ele sabia disso. E ele vai construindo isso aos poucos. De vez em quando surgia um apressadinho que já queria cortar o caminho. O Senhor é poderoso demais, já estabelece o teu reino de uma vez. E ele dizia assim, não, ainda não é chegada a minha hora. E ele sabia quais os caminhos que ele iria percorrer. Então, outros e outros instrumentos, outros e outros milagres, outros e outros atores, outros e outros personagens entraram nessa história desse ministério de Jesus Cristo. A entrada dele em Jerusalém, então, é aquela parte final do bolero de Ravel, em que todos os instrumentos da orquestra estão tocando esfuziantemente, e aquela maravilha então acontece, e é impossível ouvir bolero de Ravel e não chorar. Eu choro porque é extremamente emocionante. E Jesus então, quando entra em Jerusalém, todas as coisas que ele tinha que fazer, ele já tinha feito. Todos os milagres, todas as palavras, todas as assertivas, todas as histórias, todos os confrontos, tudo já tinha sido feito. Ali era o momento do grande finale do seu ministério. Jesus então entra em Jerusalém porque o povo tinha uma expectativa nessa época, porque antes de celebrar a Páscoa havia sempre os preparativos, né? Como tem aí o carnaval, e aí tem não sei o que, tem a micareta, tem não sei o que, o preparativo, tem os aquecimentos, tem não sei o que. A festa da Páscoa, ela era precedida de outras festas, de outros encontros, e esse domingo que antecede a Páscoa era um domingo muito especial também para o povo judeu, e eles tinham uma expectativa de que nessa época o Messias Salvador iria aparecer. Mas aquela visão distorcida que nós todos sabemos, de que esse Messias viria em grande glória, em grande pompa, talvez aí uma pompa e circunstância de Beethoven, né? Já viria assim, de espada na mão, no seu cavalo todo alado, e iria matar todos os inimigos e destruir todo mundo, expulsar os romanos. E eis que ele vem num jumentinho, um animal assim quase que desprezível, um animal assim ridículo aos olhos daqueles poderosos ali da Judéia. E ele entra. Mas o povo teve uma certa percepção, embora ele viesse meio que ridiculamente montado em um jumentinho, né? Mas o povo pelo menos tinha memória de que, olha, ele curou Lázaro.
ele ressuscitou Lázaro. Então, esse camarada aí, ele tem poder. Vamos aqui exaltá-lo, vamos colocar aqui ramos para ele poder passar, e vamos chegar ali até o grande final, que nós vamos estar juntos com ele. Aquilo incomodava apavorantemente os poderosos da época. E quem eram os poderosos da época? São os mesmos de hoje: o poder político e o poder religioso. Vocês sabem como o poder religioso faz estrago nesse país nosso, não é verdade? Vivemos durante muito tempo debaixo do poder religioso católico romano, que ditava as regras das vidas das pessoas. Inclusive nós protestantes, quando morríamos, às vezes não tínhamos nem onde ser enterrados, porque infelizmente a Igreja Católica não deixava sepultar os nossos. Mas hoje não, isso passou. Nossa relação com a Igreja Católica Romana é muito boa, graças a Deus. Há alguns estranhamentos por aí de vez em quando, mas nada que nosso espírito ecumênico não seja capaz de superar. Mas o poder religioso, ele é danado, porque ele quer sempre se associar com o poder político. E eu não vou falar aqui dos recentes escândalos de alguns aí que se denominam pastores, que assumiram ali o cofre do Fundo Nacional de Educação, alguns 55 bilhões de reais, e nós sabemos aí, está aí nas manchetes. O poder religioso, quando ele se soma ao poder político, só pode dar coisa ruim, porque a igreja não é para se associar com a política. A igreja é para fazer a crítica política a partir do texto bíblico. A partir do texto bíblico. E a igreja não deve se meter nessas coisas, porque o final das contas é o que nós estamos vendo aí. Foi assim na Idade Média, está sendo assim agora, é assim nos estados teocráticos islâmicos, ou seja, não dá certo. E se você já assistiu aquela série Handmaid's Tale, né? Os contos de Aya, você vai ver que ali é um estado teocrático evangélico, né? Que se estabelece e ditando regras para a vida das pessoas. Nada disso se aproxima de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo estava ali e ele sabia: estou aqui, eu estou provocando aqueles que vão me matar, que são os sacerdotes, os poderosos, né? Olha no Brasil, e quem são os sacerdotes de hoje, né? Muitos estão lá no Congresso Nacional e outros estão aí nos gabinetes. E olha quem é o poder político. No caso, o poder político romano, que trazia o povo debaixo de uma opressão terrível. Quando eu escrevi essa pastoral intitulada A Voz do Povo Não É a Voz de Deus, primeiro, isso é um fato. Nós não vamos aqui humanizar Deus. Deus é Deus. E eu explico aí que a voz do povo jamais é a voz de Deus. Mas eu posso dizer que o clamor do povo é o clamor de Deus. Isso é diferente. Porque o mesmo Deus diversas vezes diz assim: ouvi o clamor do meu povo, né? Ouvi o gemido do povo de Israel lá no Egito, meu povo oprimido. Muitas vezes Deus fala através dos profetas: o meu povo perece porque falta entendimento, eu não tenho pastor. Então, Deus é extremamente sensível, misericordioso e tem profunda compaixão com o clamor, com o sofrimento do povo. Daí dizer que a voz do povo é a voz de Deus é outra coisa. O povo ali tinha uma expectativa muito imediata. A expectativa imediata era que Jesus assumiria logo o trono. Jesus foi para lá, olhou para a cidade, chorou sobre a cidade, voltou para o seu canto, e o povo em desencanto. O povo se desencantou com Jesus. Depois daquela entrada triunfal, vai sentar no trono, vai destituir os poderosos
e vai estabelecer o seu reino. Jesus sai e vai lamentar sobre Jerusalém. Jesus sai e vai fazer outras coisas. E aí o povo ficou desencantado. Quando é na quinta-feira, Jesus é traído, na sexta-feira ele é morto, alvo de todo tipo de vexação, de vilipêndio. Ele é crucificado, ele verte sangue até a última gota e depois verte água. O mesmo povo que o aclamara naquele domingo, naquela quinta, naquela sexta-feira, escolheu Barrabás, um prisioneiro, não vou dizer um malfeitor, um prisioneiro, provavelmente um prisioneiro político, talvez um representante da ansiedade daquele povo. Não, queremos o Barrabás. O Barrabás é mais importante do que esse daí. A gente confiou nele e ele não fez nada. Barrabás é nosso amigo, é da luta. Então vem para cá, Barrabás, e somar-se a nós aqui. É o mesmo povo. A gente precisa ter paciência com o povo, porque o povo que somos nós, que ganhamos aí nossos salários que são limitados, convivemos com uma inflação que é sem freio. O povo não aguenta mais comprar um botijão de gás acima de R$100. É mais do que 10% de um salário mínimo. Uma inflação que está aí aumentando por várias razões. 1 litro de gasolina, R$8, 8 alguma coisa. Ou seja, a comida que está muito cara. E aí o povo tem direito de reclamar. Quando nós vemos que muitos irmãos nossos passam fome no nosso país, isso diante de Deus é uma vergonha, é um assinte. E nós, como sociedade brasileira organizada, nós não deveríamos ter um brasileiro sequer passando fome, porque somos um dos maiores produtores de comida desse planeta. Sinal de que nós não nos organizamos para matar a fome da nossa gente. Então o povo está certo, porque o povo precisa de respostas imediatas. O povo precisa de respostas imediatas. Agora, quem não tem necessidades básicas para serem supridas, de alimentação, de vestuário, de moradia, de saúde e de educação, quem tem tudo isso suprido, realmente não tem por que reclamar. E nós sabemos quem tem tudo isso suprido. É um grupo de privilegiados no nosso país. Esse grupo que faz parte, junto de governos, entra governo e sai governo, não importa se de esquerda ou de direita, esse grupo está sempre no poder, assim como estavam no poder aqueles grupos da época de Jesus. Vejam que os fariseus debochavam, vejam aí, vão atrás dele. Que mundo é esse, né? Estão indo atrás dele. Parece que os fariseus ali, meio que ironicamente, já sabiam, isso não vai dar em nada. Deixa o povo ir. Isso não vai dar em nada. É claro que os fariseus não contavam que aquele que aparentemente não quis assumir o trono era aquele que logo após iria ressuscitar e estabelecer o seu trono eterno, o seu reino eterno, mostrando para o povo que a lógica dele não é do poder imediato. Mas olha, ao longo desses 2000 anos, quanto poder esse homem de Nazaré mostrou ao mundo? Quantas vidas verdadeiramente transformadas? Quantas vidas verdadeiramente salvas? Quantas vidas verdadeiramente tomadas de um novo sentido? Porque quem segue a Cristo com sinceridade vive uma vida diferente. Uma vida diferente. Porque nós sabemos que o reinado dele é muito mais do que um poder político temporal. A voz do povo não é a voz de Deus. Escolheram Saul, se deram mal. Viveram um tempo muito bom com Moisés, até que faltou comida. Aí fizeram um levante, quiseram destituir Moisés. E assim é. Agora, a voz de Deus, ela transcende essa nossa capacidade de pensar, de julgar e de agir.
Jesus Cristo cumpriu muito bem esse roteiro nesse bolero de Ravel. Entrou em Jerusalém, sabia que aquela ali era a grande provocação aos poderosos. Alguém que diz que Jesus não era político, engana-se totalmente. Não político com um P pequeno, de política partidária, dessa política mesquinha do toma lá da cá, dos conchavos. Não. A política de Jesus era outra. Era uma de mostrar aos poderosos como eles faziam mal ao seu povo. E ao entrar em Jerusalém, ali ele decretou a sua sentença de morte. Mas não sabiam que ele iria ressuscitar. E isso fica para o próximo domingo, tá certo? Fica para o próximo domingo, um culto exultante, o culto mais bonito do nosso calendário litúrgico. É o culto em que ele ressurge, ressuscita, e isso transforma por completo a nossa vida. Essa é a nossa razão de ser. Então, meu irmão e minha irmã, preparemo-nos com ramos, com adoração, com hosanas, preparemo-nos para esse domingo maravilhoso que vai acontecer no próximo dia 17. E assim, que Deus te abençoe. Mas antes estejamos aqui na quinta-feira, não é isso? Vivendo todo esse momento de reflexão, esse momento de espera, de expectativa. Tenha, meu irmão e minha irmã, um ótimo domingo. Que Deus abençoe vocês ricamente. Amém.